Fala, meus queridos, graça e paz. Espero que todos sejam bem e firmes. Eu sempre gosto de frisar isso. Às vezes não basta apenas estar bem, tem que estar bem e firme. Eu torço para que vocês estejam nas duas situações, tá bom? A gente vai dar continuidade aqui a essa série de reflexões no livro de Atos, dentro de um tema chamado Teu é o reino e nossa é a missão, tá? O cansaço já começa a bater, sabe, queridos? Hoje foi um dia bem puxado. Mas vamos lá. A gente vai dar continuidade, então, ao que a gente vem pensando. E eu gostaria de começar essa terceira lição explicando um pouco mais, o nome dessa primeira parte, baseada no primeiro capítulo do livro de Atos. Lá no primeiro vídeo, dessa sequência de 3 lições, eu falei que a primeira parte desse estudo no livro de Atos dos Apóstolos primeiro movimento. Que movimento é esse? De cima para baixo. Essa série de reflexões nesse mês de abril dentro do livro de Atos visa trazer movimentos que a igreja primeiro século, a igreja primitiva, fez em direção à missão. Seus movimentos missionários ou missionários, vamos utilizar essas duas expressões, tá? Mas o primeiro movimento que nós vemos não é o movimento que a igreja realiza. O primeiro movimento é o que Deus realiza. Nós deixamos bem claro, tanto na primeira lição quanto na segunda lição, que a iniciativa é de Deus. E que nós somos dependentes da ação do Espírito Santo para conseguir se envolver com a iniciativa divina. Tá? Então, tendo isso basicamente recapitulado e também deixando bem claro o nome, o porquê do nome dessa primeira parte, baseada no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, a gente então vai entrar na terceira lição. Perdão. E a terceira lição é o seguinte: Deus vai contrariar, superando as nossas expectativas. Dá uma olhada comigo aí, por favor, com sua Bíblia na mão. No versículo 6, nos versos 6 e 7 desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o seguinte: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram a Jesus: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Vamos estender aqui um pouquinho? Vamos ler o 8 também? Mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, mas não somente em Jerusalém, em toda a Judéia, mas não somente em toda a Judéia, até Samaria, mas não somente até Samaria, até os confins da terra. Os discípulos, eles expressaram ali uma preocupação típica de quem é judeu naquele tempo. Israel vivia sob dominação romana. Eles tinham então uma visão clara, inclusive bíblica, estabelecida nas promessas que Deus fez ao povo de Israel, que o reino de Israel seria restaurado. A visão que eles tinham, então, a respeito do papel do Messias, até aquele presente momento, era uma visão territorial. Eles tinham essa ideia de que a ação divina partia, ou pelo menos partia, se não estava ali restrita ao território de Israel, partia da restituição do reino a Israel, da autonomia ao povo, para que Deus restabelecesse, por exemplo, um contexto próximo ao que foi o reino de Davi, ou o reino de Salomão, período de pujança, vamos dizer assim, no reino, com toda aquela manifestação de adoração estabelecida no período de Davi. Jesus vai e amplia, supera as expectativas de seus discípulos. Então, Jesus contrariou, superando as expectativas dos seus discípulos a respeito do que viria a seguir. Bom, eles sabiam, Jesus estava deixando bem claro que eles iriam sucedê-lo em sua missão, certo?
E aí Jesus apresenta um pouco da dimensão do que seria o ministério de cada um deles, sucedendo o ministério de Jesus. Nessa primeira lição, o que eu queria ressaltar? Às vezes nós aplicamos nossos pressupostos àquilo que Deus fará, aquilo que Ele faz, tá? Mas uma vez movidos pelo Espírito Santo, a gente já não está mais no controle. O nosso papel é corresponder submisso ao que o Espírito Santo está fazendo, para que a gente venha de fato experimentar da grandiosa ação do Espírito Santo que vai superar as nossas expectativas. Até porque expectativas não tratadas, expectativas desequilibradas, expectativas fundamentadas em coisas que não são reais, que não estão fundamentadas na real missão de Deus, elas tendem a se tornar um ídolo em nossos corações. Então nós precisamos ficar bem atentos a isso. Atentos ao que o Espírito Santo está falando. Nesse ponto, a oração, principalmente em comunidade, é fundamental. Não por acaso, a gente vai ver, como lemos agora, como lemos as lições anteriores, né? Que no verso 14, eles estavam unânimes e perseveravam na oração com algumas mulheres. Então, estavam todos reunidos ali, perseverando em oração. Por que eles estavam reunidos, perseverando em oração? Lógico, aguardando a vinda do Consolador, mas também para que pudessem estar sensíveis à voz do Consolador, do Espírito Santo. Eu queria fechar agora aqui, frisando um pouco mais essa questão da oração, porque de repente a gente pode até imaginar que eles estavam ali juntos orando, aguardando a vinda do Consolador, mas também apresentando algumas questões pessoais. E é possível que isso em algum momento tenha acontecido dentro desse período em que eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. É possível. Alguém, de repente, que estava doente, então estava orando ali pela cura de alguém? É possível. A Bíblia não fala isso, mas é possível? É. Agora, eu queria reforçar aqui essa questão da oração, não somente pedindo pela vinda do Espírito Santo, mas pela sensibilidade à voz do Espírito Santo, com base num texto em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, lembra? Lucas dá uma ênfase à pessoa do Espírito Santo, e é proposital isso. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Ele então apresenta a oração modelo, você pode dar uma olhadinha isso a partir do verso 1, Lucas 11, versículo 1. Ele apresenta a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, tá? Nós encontramos a oração do Pai Nosso até o verso 4, e depois ele começa a apresentar uma série de situações que ilustram o papel da oração, o que significa a oração e como a gente deve colocar em prática a disciplina espiritual da oração. E aí eu queria reforçar isso, tá? A partir do verso 9, então Lucas 11, versículo 9, que diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então Jesus falando ali de insistência em oração. Essa imagem do bater a porta é muito forte. De insistir, bater até que a porta se abra. E aí Jesus ilustra, tá? A solicitude de Deus, né? A forma como Deus está solícito a nos abençoar com a figura paterna, através da figura paterna. Ele utiliza a figura paterna para ilustrar isso. No verso 11 está assim: qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, isso dói de ouvir, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo
a quem o pedir. Então Jesus está falando aqui de insistência na oração, e é claro, a gente pode entender esse estímulo para insistir em oração a respeito de coisas que fazem parte do nosso cotidiano, de situações, por exemplo, a cura de alguém, um emprego para aquele que está desempregado, enfim, né? Então a figura, inclusive, dessa porta se abrindo, muita pessoa utiliza isso para poder falar, por exemplo, de portas que se abrem como uma porta de emprego, né? Mas Jesus, ele está enfatizando essa questão de insistir na oração para nos dizer que Deus está pronto a nos abençoar, nos dando o Espírito Santo. Jesus quer que nós sejamos insistentes, pedindo de todo o coração que o Espírito Santo nos envolva, que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que venhamos receber a plenitude do Espírito Santo. Porque somente vivendo em plenitude nessa relação com o Espírito Santo, estando pleno, cheio do Espírito Santo, nós podemos colocar em prática a nossa parte nessa grande missão, nós podemos estar sensíveis ao que Deus está fazendo, e nós podemos fugir da tentação de ser movido por expectativas baseadas em coisas que são irreais. Quando terminar esse vídeo aqui, busca a Deus. Peça a Deus em oração. Bata na porta mesmo. Peça o Espírito Santo, porque Ele está pronto a oferecer, a dar, presentear o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração.